Senhoras e senhores, todos que vivem em Gotham City, hoje falaremos da trilogia Batman do Christian Bale, que é dirigida pelo Christopher Nolan. Eu sou Efraim Fernandes e não existe criminoso ateu quando o Batman chega. Aqui é o Marcos e a melhor versão do Batman fica entre Nolan e Feira da Fruta, que é icônico. Rafael Teodoro. Eu, com certeza, não sou o Batman. Eu também posso afirmar que ninguém me viu e viu o Batman ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Eu sou Héctor Izuin, sou ator, dublador, diretor de dublagem, cantor, professor. E é o Batman. Já fui bom nisso. Sempre vai ser. Galera, vamos começar aqui falando sobre a trilogia do Christopher Nolan e se você quiser ouvir especificamente a nossa entrevista com o Héctor, pule para 12 minutos e 30 playboys pegadores de bailarinas russas. Christopher Nolan, ele deu uma cara nova. Uma cara nova não, ele resgatou a origem do Batman, né? Porque o Batman lá em 38, 39, né? Ele tinha aquela coisa que é uma coisa mais séria, mais sombria. O lance é que quando chegou o Batman de 66, veio aquela coisa camp, né? Que é uma coisa mais que não se levava a sério. O próprio Batman começou a se parodiar na própria série do Batman de 66. Chegou o Michael Keaton, em 89, 92, com o Tim Burton. E a gente teve uma repaginada ou uma volta às origens. Val Kilmer e George Clooney, que deu uma declinada, e aí chegou a trilogia do Batman do Nolan, que eu acho que trouxe de volta o Batman para um outro patamar, né? E eu acho que o filme do George Clooney quase que arruinou tudo. É minha trilogia favorita do Batman, acho que em termos de construção de franquia, o primeiro, o segundo e o terceiro filme são bons filmes, o segundo para mim é o melhor de todos, mas a gente vê uma jornada de início, meio e fim pro personagem, né? A gente tem aí o Ben Affleck, a gente, né, teve uma jornada complicada pra caralho. E aí a gente tem agora o Robert Pattinson, que é um bom filme, que traz uma outra pegada pro Batman. Mas essa pegada do Bale eu acho interessante porque ele viaja ao mundo pra estudar a mente criminosa. E aí ele acaba na prisão lá, né, com Ra's al Ghul, né, que a gente até então, nesse momento, a gente não sabe que é o Ra's al Ghul. E a gente tem essa jornada, aprendendo a ser o Batman, né. O timing, eu acho, desse filme foi um timing muito bom, porque, se eu não me engano, anos antes tinha saído aquela animação Liga da Justiça e depois Liga da Justiça Sem Limite, no qual o Batman virou um personagem mais sério, né? Como você falou aí no cinema, tinha a do personagem com o Val Kilmer, porque tinham vindo daqueles filmes mais sombrios do Tim Burton, eu tinha esquecido de falar o Del Toro, mas do Tim Burton. Aí depois cai naquela infantilização, como o Duas Caras, Tommy Lee Jones e o Charada do Jim Carrey, e depois vem aquele fuso recolorido do Mamilos são muito polêmicos. Mamilos, Mr. Freeze, Era Venenosa e tal. Então, o Batman tinha perdido essa credibilidade, ou tinha perdido esse tom sombrio, né? E ele volta com esse tom totalmente realista, uma Gotham cidade mesmo, com cheiro de asfalto, e virou na cabeça de muita gente inclusive da Warner, né? Porque a Warner criou toda uma ideia de universo sombrio e realista, até que veio a Marvel com um lance mais colorido, mas era um tom, né? E aí um Batman que sofria, se eu não me engano, cara, o Batman aparece depois de 1h40 de filme. Até isso é só treinamento, tu não sabe, é begin mesmo, conhecimento do zero. Eu acho que realmente foi uma ótima ideia, uma ótima proposta do Nolan fazer um filme totalmente cru. Esse primeiro filme eu acho que não tem ações super-heróicas, é só no final. Fora isso, luta mano a mano, braço, não tem tanto gadgets, então é o Batman bem pé no chão mesmo. Cara, eu concordo com tudo que vocês disseram, acho que é um excelente filme de introdução, ainda mais quando você pega, né, cara, um Batman que foi totalmente reformulado, porque os filmes dos anos 90 praticamente jogaram o nome do Batman na lama, né? E aí você tem o Christopher Nolan trazendo essa visão sombria e realista, que foi um conceito na DC que chegou até aí pro Man of Steel, né? Pô, o Nolan é produtor do Man of Steel. Então é uma coisa que reverberou lá, porque deu muito certo. Mas eu acho que o Batman dá mais certo, porque, pô, é um personagem mais real. É um personagem que você consegue acreditar mais, sabe? E aí, cara, você junta isso a um bom diretor, que é o Christopher Nolan, com um cast extremamente estrelado, com os caras que sabem o que estão fazendo, escalados pro papel certo, sabe? Eu
sempre falo isso, que o Gary Oldman nasceu pra ser o comissário Gordon, e ele é muito bom de comissário, e esse primeiro filme é uma introdução muito boa. Tipo, se eu, cara, for falar alguma coisa que eu não gosto do Batman Begins, eu acho que as cenas de ação não são muito boas, que é um Não é bem close, coreografado, né? Tudo muito picotado, tudo muito rápido, né? Sim, mas fora isso, é um filme bom. Acho que tem aquele problema também da trama, da água lá, que eu acho um pouco mais explicado de como é que essa máquina funciona mesmo. Porque o plano em si é bom, que é o que eles vão envenenar a água. Pô, tô sendo chato aqui, caçando um probleminha, tá ligado? Eu acho que o que tá por trás ali, que pra mim é mais importante, além do plano físico, é o plano ideológico. Que é, vamos purificar a cidade. E esse lance meio teita, assim, é muito da Liga dos Assassinos, sabe? Essa cidade não merece mais estar viva. Então, eu gosto disso. E eu gosto do Ra's al Ghul, apesar de eu não gostar do ator que interpreta o Ra's al Ghul. Eu não gosto do Liam Neeson como Ra's al Ghul, porque vem aquele lance no começo do filme, né, que é o Ken Watanabe, que ele é o mestre, mas na verdade não é ele que é o Ra's al Ghul é o Liam Neeson. Eu acho que perderam uma oportunidade de... Vamos pegar um termo alto, representatividade, né? De botar talvez um outro perfil de ator para ser o Ra's al Ghul. Mas eu gosto de todo o conceito da Liga dos Assassinos e gosto muito de terem trazido espantalho pro filme. Porque uma coisa que os filmes têm é trabalhar muito com o psicológico, trabalhar muito com escolhas, trabalha muito com coisas reais, ou seja, e principalmente a gente vai ver isso mais no segundo filme, mas tipo assim, cara, você não vai ganhar todas, ou você tem A ou você tem B, tudo tu não pode ter. Então eu gosto dessa estrutura por causa disso. Essa coisa é porque assim, Gotham City, ela é palco, ela é um personagem. Gotham City é um personagem. Apesar de que eu acho que Gotham City ela é mais icônica no filme do Tim Burton, por conta do visual e tal. Mas uma coisa que a gente vê na trilogia do Nolan é que Gotham é sempre palco para ficar sitiada, sempre vai acontecer algum... Isso é em todos os filmes. E aí esse plano do Ra's al Ghul, né, porque ele fala, né, quando uma sociedade atinge o ápice da decadência, a Liga das Sombras chega e passa a navalha em geral, arrasta pra cima. Eu percebo no terceiro que é um filme que eu não gosto tanto, é um filme um pouco problemático, eu gosto, mas assim, ele é mais fraco, na minha opinião, mas encerra bem, que é a continuidade do Ra's al Ghul, que a gente tem a Talia, né, Talia al Ghul, que é a filha, e o Bane, né, eu tenho alguns poréns em relação ao Bane, mas eu gosto da escalação do ator que foi pra lá. Eles querem justamente, Tom Hardy, eles querem justamente dar continuidade pro plano do Ra's al Ghul no terceiro filme. Eu entendi e tal, mas eu achei que não foi, não sei, acho que faltou alguma coisa. É muito grandioso, uma coisa apoteótica, mas eu acho que essa coisa de se infiltrar em Gotham, querer... Acho que foi melhor feito no primeiro filme, assim. Mas eu acho que o terceiro, ele é bem intencionado, mas eu acho ele meio preguiçoso em algumas coisas, acho mal feito em outras, eu acho que ficou muito... a gente precisa terminar essa porra, né? Então faz qualquer merda. Eu acho o terceiro ruim. Cara, tem esse problema todo aí do Bane, que tipo, a Liga das Sombras, né, como a Liga das Sombras, eu tô maluco, Liga dos Assassinos, tô louco. Eles querem... Não, a Liga das Sombras. Acho que é Liga das Sombras. League of Shadows. É League of Shadows, tá certo. Essa porra aí. O conceito deles no primeiro filme é o quê? Eles querem destruir Gotham, porque Gotham é uma cidade que tá tomada pela criminalidade. Eles querem destruir porque não tem mais solução a não ser tocar fogo, explodir. Beleza. Aí o Bane, ele vem com esse conceito, só que é um pouco deturpado, cara. Tipo, o maluco, ele chega, ele quer destruir Gotham, e aí tem aquela bosta daquele plano de entrar no negócio lá pra acessar a bolsa de valores. Qual é o sentido disso no teu plano, cara? Por que tu vai hackear a bolsa de valores? Tu vai explodir a cidade, meu irmão. Foda-se a bolsa de valores, cara. Eu não consigo entender isso, cara. Aí, beleza, ele liberta os prisioneiros tudo, a criminalidade aumenta mais, o cara quer acabar com a criminalidade aumenta. E tem aquele bagulho horrível lá também, cara, dos policiais de Gotham ficarem presos no subterrâneo, porque eles são burros demais, cara. Como é que pode entender, sabe? É um filme que ele é bobo até, às vezes, em algumas coisas. Mas, assim, é um filme que era um problemão que o Nolan tinha na mão, cara. Porque, tipo, obviamente, a sequência do filme vai ser com o Coringa. E aí, você tem a morte do Heath Ledger, ele tinha que ir para outro caminho, cara, sabe? Só que eu acho que ele tinha outros lugares ali que ele poderia percorrer durante o filme. Eu acho que voltar nessa coisa da Liga das Sombras aí, eu não gosto muito. O Bane é um personagem um pouco problemático. Outra coisa também, a cena inicial dele arrancando o sangue do cara do avião, até hoje eu não entendo aquela merda. Eu também não entendi muito, não. Mas o que me incomoda é o Bane chorando. Puta que pariu, Bane chorando.
Deixa eu só corrigir vocês aqui. Tem as duas versões, tá? Tem Liga das Sombras e Liga dos Assassinos. Na dúvida aqui, eu tô vendo aqui que tem as duas versões. Mas, só interrompendo, vocês estavam falando do Bane aí, e eu me dei de conta de uma coisa bem louca, que o Batman Begins e o Batman novo do Matt Reeves, ele segue o mesmo plot de destruir a cidade com água, que é o plano do Charada. Cara, eu tava no cinema. Assim, eu adorei o filme, mas eu fiquei assim... Eu tinha me dado conta até agora que a gente tava conversando aqui. Eu fiquei... Quando eu tava no cinema, eu fiquei assim, eu tô sendo feito de palhaço, cara. Eu já vi essa porra. Mas eu gosto de Batman. Mas eu acho a do Charada melhor, pô. Porque, não, tipo, tem a parte do Batman ser mais detetive, de pesquisar, de ir atrás, que isso o Nolan realmente não colocou no personagem, né? Tinha o Lucius Fox. Ele é um ninja só. Ele é um cara mais físico, né? O cara da porrada. Mas agora a gente conversando, batendo papo, eu tô assim, gente, peraí. É mesmo, no novo filme é exatamente a mesma coisa. É inundar a cidade, é acabar a cidade com água, assim, então. Só que o Charada conseguiu, né, pô? Foda também é isso. Maneiro, tipo, é diferente. Que assim, né? Não é tão charada assim, né? Tipo, eles deram meio que uma... sim. Mas eu gostei. Isso é maneiro. Que não é só ele, tá ligado? É aquela galera lá das lives dele, que é um bagulho muito real, sabe? Um bagulho terrorista, cara. E é muito maneiro esse filme do Batman aí. Se a gente fala, eu acho esses filmes do Christopher Nolan, os filmes que são extremamente reais. Esse filme do Matt Reeves, eu acho que ele é mais real e, além de tudo, ele é atual, que é o que mais preocupa. O Charada é um nerdola, cara. Ele é um maluco que tranquilamente existe hoje, sabe? A gente é essa galera. Tá ligado? A gente tá aqui, pô, gravando podcast. A gente poderia ser tranquilamente não quero matar ninguém, não. Ainda não. Não, também não chegou a esse ponto. Mas existe essa galera, pô. E espero que mantenha nessa linha. Eu não quero ver o Matt Reeves trazendo elemento... Claro, Batman tem elementos fantásticos. Mas são elementos fantásticos, entre aspas, pé no chão. O que eu não quero, por exemplo, é ver o cara de barro, é um ser morfológico. Eu não quero ver Era Venenosa, aquela aponta o dedinho e sai como se fosse anime, né? Uns tentáculos gigantes de vegetal. Eu não quero isso. Pra isso, deixa no Batman Brave and the Bold lá do James Gunn. Beleza, show. Mas se é pra seguir mais ou menos o que o Nolan fez, então que se mantenha a pé no chão assim, sabe? Não é quem eu sou por dentro, e sim o que eu faço que me define. Bruce. Você começou no teatro, se eu não me engano, né? Depois você eu venho do teatro, migrou pra dublagem. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa tua trajetória até você virar o Batman, mais ou menos esses anos, esses 30 e tantos anos que você tá aí no ofício. Depois, 37 já. Eu comecei no teatro, né? No teatro amador e fui... sempre cantei, assim. Eu era muito tímido, né? Quando eu era mais adolescente. Então eu tinha um violão, cantava. Tinha até amigas que são compositoras, cantoras. A gente tocava junto naquela época. E eu sempre me interessei por essa parte, quando eu me interessei por teatro, pelo teatro musical. Foi por onde eu comecei, né? E nessa trajetória do teatro eu conheci dubladores e fui até em estúdio de dublagem na época para ver como é que era, né? E não me interessei pela dublagem, né? Hoje em dia as pessoas fazem curso de teatro para ser dublador, né? Porque eu comecei a fazer teatro, as pessoas tinham até um preconceito com essa função do ator, né? Que não era nem feita por atores, né, atrizes. A maioria eram locutores, o pessoal que migrou do rádio, né, atores de televisão, e mirins que entravam na dublagem. A maioria eram radialistas e professoras de inglês que traduziam, se interessavam pela dublagem. Ator mesmo não tinha. Nos anos 80, quando começou a aumentar a produção, né, em termos de dublagem, produção nesse sentido, né, porque eles compravam enlatados, séries nos anos 80, aí começou a precisar de mão de obra, né, que só tinham eles lá dublando. Nesse tempo, até eu chegar na dublagem, deve ter sido uns 5 anos por aí. E nesse processo eu vinha fazendo teatro geralmente musical, eram teatros de esquete, teatro de revista que tinha na época, tinha até um nome de besterol, mas a gente não fazia um besterol, a gente fazia mais, era musical mesmo. Então era aquela coisa de fazer vários personagens, né? E nas leituras, e dubladores que eventualmente eu trabalhava junto no teatro e falavam, você podia dublar. Eu falei, não, porque essa experiência que eu tive, quando você está começando, você quer ver luz, público, palco, né? Você vê uma coisa bem tudo para fora, e na dublagem era tudo o contrário. Eu fui no estúdio aí no Rio, que era na Cine
Castro, eu acho, na época, ali na Presidente Vargas, no prédio lá em cima. Era ali perto de onde era a SEDAI, naquela região ali, sabe? Não sei se ainda é no Rio, né? Quando eu cheguei lá, era todo mundo no microfone, assim, amontoado, escuro. O pessoal fumava dentro do estúdio, aquele facho de fumaça que Era uma até lá zona, no projetor. Falei, caraca, coisa horrível, gente. Que situação, fica todo mundo se atracando no microfone. E errava e voltava tudo de novo, porque acho que ainda era no magnético que voltava aquele looping, né? Sim. Aquele anelzinho que virou a denominação dos 20 segundos, que tinha que fazer tudo de novo. Não tinha corte, não tinha nada. Depois era montado numa moviola. É até uma dúvida que eu tenho, Ettore. Qual é a principal diferença entre você estar num estúdio de dublagem hoje para 30, 20 anos atrás? Quais são as principais diferenças? A diferença é a tecnologia, né? É o som puro, o som era horrível, rapaz. Era uma coisa horrorosa. Tem um amigo meu que às vezes mandava uns atores que eu dublava. Eu falei, nunca dublei assim. Ele falou, dublou assim, aí mandava um vídeo daquela época. E aquela parecia que tinha uma serraria do lado, sabe? Aquele som horrível. Falei, caraca, que coisa horrível. E a gente achava que, né, crente que tava arrasando ali, né, naquele microfone. É impressionante, rapaz. Eu sentar aqui e o WhatsApp começa a entrar mensagem. É quando eu sento pra dublar, é quando eu sento pra fazer alguma coisa. Então, o que eu tava falando? Tava falando que era uma zona a gravação na época, o pessoal fumava, era escuro. Não era zona assim, né, no sentido de bagunça, mas era uma coisa precária, né? Falo zona nesse sentido, de todo mundo junto no microfone. E quando eu vi o primeiro trabalho que eu fiz, por isso que eu também não gosto, porque eu fiquei meio traumatizado, né, com a coisa de ver o seu trabalho passando, né? Foi um filme do Woody Allen, que era um monte de personagem que entrava, então todo mundo atracado no microfone, e não tinha muito corte, então saía um, entrava o outro. Quando passou o personagem que eu fiz, eu não ouvi nada. Falei, que merda, gente. Que é isso, minha gente? Ainda bem que ninguém sabe que fui eu, né? Só eu mesmo que sei. Então eu comecei a me dirigir nessa época, né? Porque todo mundo junto, eu ficava... Aí eu errava de propósito para repetir, entendeu? Eu fiz mais ou menos. Comecei a me autodirigir. Por causa dessa necessidade de sobreviver naquele meio ali. Foi aí que você tirou a manha e aprendeu a ser diretor de dublagem? Não, foi aí que eu comecei a perceber que eu podia, né, ter um certo domínio do que eu estava fazendo. O chato é você ficar com a fama de que erra muito, né? Mas eu errava para poder fazer uma coisa decente. Às vezes errava mesmo, porque a gente erra muito, né? Eu posso estar enganado, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que, cara, isso tem muito tempo, eu era muito criança. Mas eu acho que a primeira dublagem sua que eu ouvi foi num seriado muito bacana que dava na Globo chamado Barrados no Baile. Foi o primeiro teste que eu ganhei de personagem fixo. Sabia? Era um lourinho, era um russinho que tinha... Ian Ziering. Eu dublei até velho aqui em São Paulo já, no reality. Eu acho que o personagem dele se chamava Steve, se eu não me engano. Steve, era um filho de uma atriz de Hollywood, ali era o riquinho a galera rica. E foi uma série que eu dublei, a gente dublou 11 anos aquela série. E eu ganhei num teste com o Zé Santana que dirigiu, depois passou para um monte de gente. Mas o primeiro trabalho mesmo que eu fiz assim de personagem maiorzinho, que era o amigo do principal, que era até o Mário Monjardim que me escalou, que era o Niso que fazia aquele Teen Wolf, menino que virava lobo. O que veio no Brasil como o Garoto do Futuro, do Michael J. Fox. Isso, ele dublou o Michael J. Fox no filme. Aí veio uma série de desenho do Teen Wolf. Aí tinha um amiguinho dele que era eu. Então a minha escola também foi meio aí, sabe? Quando eu comecei a perceber o que era dublagem, né? Porque o Nilson falava assim, vou falar. Eu falei, não fala isso não, fala o que você quiser. Só não fala merda, né? Só não fala alguma coisa errada. Agora, isso aqui é versão, rapaz. Senão você não tem que ler essa bosta que tá escrita aí, não. Então eu comecei a aprender, assim, na lida mesmo, né? A gente é tudo autodidata nesse meio. E às vezes eu sinto até, porque eu dou aula também, então eu sinto falta de uma certa normalidade, entendeu? Uma certa... sabe, a pessoa ter níveis de competência para poder ensinar. Porque tem muita gente que ensina aí que não aprendeu a dublar. Sim. Eu, como dirigi muitos anos, eu percebi, essa pessoa tá dublando aí porque deram um espaço, viu? Porque a pessoa não consegue entender o que tá fazendo ali, o que tá acontecendo. Claro que a maioria não é assim, né? Você vê determinados casos assim, né? Uma das perguntas que eu fiz pra Luísa César, né? A gente fez uma gravação, a gente até conversou sobre ela, né? No WhatsApp. Uma fofa ela. A gente tava conversando sobre essa coisa de atores que não são dubladores
estarem no ofício, estarem dublando ali e não tem o registro, né? Não é registro, porque é uma especialidade, né? Uma especialização, né? Uma especialidade para você poder... A dublagem também é uma coisa de ritmo, né? Tem gente que tem muita facilidade. Você vê que a pessoa pega na primeira aula. Eu tenho alunos assim, que eu oriento mais ou menos como é o método que eu ensino, né? Porque é baseado na minha experiência. Tem alunos que não são nem atores, não são nada, e que entendem a coisa e pegam logo de primeira. Mas tem gente que não tem essa noção, né? Porque isso, com o tempo, você começa a entender, as fichas começam a cair. Eu dirigi muito tempo e isso me ajudou também a melhorar o meu trabalho, a partir de ver os outros fazendo, de corrigir os outros, de ajudar os outros, né? Na direção. Isso também te agrega ao seu trabalho também. Você vai somando aquela experiência de trocar isso com os atores, de ver o trabalho deles. Não é imitar, né? Mas de perceber detalhes que você vai identificando, vai somando, né? Até somatizando, né? Se for coisa assim, até automatiza aquilo e vira técnica também, né? A gente aprende sempre, até com aluno eu aprendo. Então eu estava falando disso, né? Do meu começo, mais ou menos, eu não tinha o menor interesse, eu tinha esse preconceito, né? Quem me levou nessa primeira vez foi a Miriam Fischer, que eu fiz uma peça com ela, e ela insistia para ver, porque ela dublava desde menina, né? Dubla ainda. Nesse caso eu falava assim, vocês ficam lá se escondendo atrás daqueles atores. E não é nada disso, é um exercício de interpretação, isso também ajuda amadurece o seu trabalho de ator. Esse exercício diário de interpretar vários personagens, que só a dublagem te proporciona também. Nenhum outro ramo da profissão tem essa profusão de personagens que você pode fazer em pouco tempo, né? No teatro você faz uma peça, ensaia durante um tempo, faz durante outro tempo. Se continuar bem, você já está fazendo outra. Se for um personagem só, né? Forem vários, também são só aqueles. Agora, a dublagem proporciona você fazer vários. É vilão, é médico, é advogado, é bandido, é mocinho, é desenho, você, né, exercita o lado lúdico também, que é o único lugar onde você pode brincar com a interpretação, né? Eu imagino que você dublando uma animação... A animação você tem essa liberdade, né? Uma liberdade maior, porque né? Porque ele foi criado por uma voz original que também criou um personagem. Aí você faz uma versão sua daquele personagem que te é apresentado ali, né? Eu te perguntar justamente isso, né? Entre vários personagens que você dublou, tem a animação do Hércules, muito famosa aí nos anos 90, e um tom de voz assim que você coloca, que é um tom meio que... Mas não é coloco, né? Que é como cantar uma música. Você entra no tom da música, você entra no tom do personagem. A gente não coloca a voz já é colocada. Entendeu? Você entra no tom do personagem. Porque se você não percebe isso, que o dublador tem que estar no tom do personagem, a sua voz fica sempre à frente daquele personagem. Tem muitos exemplos por aí que vocês conhecem. Aquela voz que todo mundo conhece. Não é a falta de humildade de perceber o personagem e fazer do jeito que ele fez. Então a voz está sempre ali marcadinha, né? O maior elogio que eu recebo é quando a pessoa não reconhece que fui eu que dublei, né? Que vê só nos créditos lá, ou pesquisa, sei lá. Eu não tenho cuidado com a voz, nunca tive, rapaz. Eu era tenor no começo da minha carreira. Eu era tenor do primeiro tenor do coral que eu cantava. A voz mais aguda. E é o que eu fiz com a minha voz. Hoje em dia eu sou barítono. Fazia teatro, eu bebia água gelada. Eu nunca tive cuidado com a voz. Ainda bem que eu não fiquei sem ela, mas eu desci umas 3 escalas aí. Você estava perguntando, é que eu falo muito, viu? Pode me cortar também. Não, era justamente se perguntar como é que você faz para poder encontrar-se no personagem, né? Ou seja, a gente não tem esse tempo, não, rapaz. A gente faz isso muito rápido. Instantaneamente. Só vai. Você vê uma cena uma vez, duas, é um personagem grande, o diretor te situa no que você está fazendo, né? Eu queria te perguntar, assim, você também fez muito a voz do Wilson, né? E principalmente comédias e tal. E como é que é para você ser a voz desses atores, né? Christian Bale e o Wilson, por exemplo, perfis de filme diferentes. Assim, o Wilson tem mais a questão de comédia, o Christian Bale tem ação, dramática. E como é que é ser a voz dessa pessoa num país, assim? Não sou só eu, né? Tem uns, já até me tomaram os dois, inclusive, ultimamente, né? Mas não sou só eu. Muitos dublaram também, mas é que eu dublei muito, né? E são conquistas, né? É o que eu falo, as pessoas não esperam você morrer pra tomar o ator. E eu dublo esses atores desde que eles eram mais jovens também. Então eles envelheceram. E eu também, né? O Christian Bale você já tinha
dublado, né? Não foi a primeira vez que você dublou no Batman, Não, você já a tinha primeira dublado ele vez que eu antes. dublei fui eu mesmo que me escalei pra dublar ele. Eu nem sabia quem era Christian Bale. Eu dirigi na Delarte em 96. Foi um pouco antes, eu acho, do Hércules. Acho que foi o Psicopata Americano. Não, isso aí eu dublei Não. só, não dirigi não. Eu dirigi um filme chamado Extra Extra, da Disney. Era uma revolução de jornaleiros, era uma greve de jornaleiros. Uma garotada tudo pequenininha. E ele era o maiorzinho da turma, então não tinha muito elenco pra fazer, né? Eu escalei a maioria dos meninos pra fazer 2 até 3 personagens, que não tinha tanto. Fiz aquele maiorzinho, escalei o Manolo pra fazer o intermediário, o resto era tudo aquelas crianças da época. E era ele, eu não sabia que era ele. Depois eu continuei dublando e falaram que era meu boneco. Falei, não sei, nunca vi. Eu não sou muito ligado nessas coisas, né? Mas e o Batman? Batman foi isso. Na época acho que até queriam fazer teste, mas eu não lembro quem foi que falou, se não foi o Cristiano Torrião. Posso estar sendo injusto, assim, porque minha memória não é muito boa, não. Mas alguém disse, não, esse boneco aí é do Héctor, ele já fez. Acho que foi ele, inclusive, eu não lembro quem foi. Foi você, Cristiano? Não... Se não foi, me perdoe, porque... O Cristiano Torrião, ele já fez muito... Ele já fez muito Leonardo DiCaprio, né? Sim, também já tomaram dele várias vezes. Essa coisa tem uma certa recorrência, né? Christian Bale, o Owen Wilson, eu não lembro. Foi no eu lembro da sua voz nele no Marley e Eu. Eu lembro no Marley Pois é, essa coisa foi... Eu dublei em São Paulo, Marley e Eu, aqui na Dubla Vídeo. Eu nem morava aqui. Eles podiam ter me tirado na época, né? Era outra praça, né? Mas... não fizeram, na Dubla Vídeo não fizeram. Mas depois fizeram agora, né? Além de ser um desrespeito com nós mesmos, profissionais, né? Que estamos aqui há tanto tempo, né? Dedicando nosso sangue a esta porcaria. Porcaria assim nesse sentido aí, né? Que o pessoal acha que é uma bagunça isso. Pera, rapaz, respeito. O público não gosta disso. O público gosta de ouvir aquela voz, né? Não é para vocês, dubladores, diretores, que querem fazer o que os outros fazem. Vai caçar o seu, rapaz. Né? Vai conquistar o seu. Eu acho que essa trilogia do Christopher Nolan, eu acho que ela ajudou a restabelecer o Batman. A gente teve em 89 e 92, a gente teve o Michael Keaton, que foi o Batman, né, que é o Batman da minha infância. Antes disso tinha o Adam West, que era lá na década de 60, que era uma coisa mais, né, divertida e tal, mas o pessoal veio levar... da minha infância. Que eu cheguei a ver reprise no SBT, eu cheguei a ver reprise na minha infância também. E depois o meu Batman era do Márcio Seixas, né? Aquele desenho animado. O Márcio também fez só animação, né? Eu até dirigi a animação com o Márcio Seixas. Aí quando eu fui dublar o filme, eu não tinha o filme pra ver, não tinha o personagem. Tinha aquela restrição, né? Você não podia ver nada no entorno. Buraquinho, sim. Por Nossa, quê? isso deve ser horrível. Pra quê? Então, por isso mesmo, que eu acho que aquilo não é um trabalho de dublagem. Será que seria por medo aquilo de é um trabalho vazar? de edição, de mixagem. Seria medo de vazar, talvez? É que nem você fazer um filme... É um método Braille de dublar. Você não tem a imagem, você vai no outro sentido. Você vai no som. Agora, cena de briga, você não sabe se tá batendo, se tá apanhando. Era até já até adiantou uma pergunta que eu ia te fazer. Existem cenas no Batman do Nolan, né, que tem aquela ação e tal, e aí tu fica assim, meu Deus, se a gente não tem como ver o que tá acontecendo, como é que a gente vai passar o que, né? Eu imagino que seja um desafio. Mas é como a dublagem antigamente, às vezes fica meio fora, a pessoa não percebe, né, naquela briga ali. Mas eu acho isso meio desonesto, entendeu? Tanto comigo quanto eu com o público, que não, né? Podia fazer melhor, né, se me dessem acesso a todas as referências que eu preciso. É um trabalho pela metade, então para mim não é dublagem. Dublagem mesmo não é. Esse trabalho do Christian Bale, assim, no filme, foi um dos primeiros que tem aquela ideia da voz de Batman, né? Esse primeiro eu tive essa orientação do Lauro Fabiano, acho que foi ele que dirigiu. Fazer uma voz mais cultural. Não, mas faz assim. Eu falei, tudo bem, a gente faz. Sim, anteriormente tinha aquela coisa, tipo assim, não ter essa preocupação. Depois ficou um pouco sem a preocupação, né? Aí, assim, que em 2005, assim, justamente... Só fazer um pouco mais grave quando virava Batman e pronto. E aí, pra você, foi tranquilo fazer isso? Às vezes fica ininteligível o que você fala, né? Tem que ser muito bem articulado, às vezes não cabe também, né? Eu não sei se essa coisa da restrição da imagem que você tá vendo, isso valeu pra trilogia inteira ou só pra um filme só? Foi pra trilogia inteira, Eu acho que foi pra toda, acho que sim. Tem uma cena no segundo filme que, pra mim, o segundo filme da trilogia, pra mim, é o melhor filme, porque tem essa coisa do Coringa e do Batman, e o Márcio Simões fez a voz do Coringa, e tem uma cena, que é a cena de interrogatório, que é uma cena que estão dentro da delegacia,
E aí o Tenente Gordon, né, ele tira as algemas, ele sai, o Coringa pergunta, o que é isso? Tira bom, tira mal? Ele é mais ou menos isso. E o Gordon sai, e aí a luz acende, o Batman já tá atrás ali, já chega porrando o Coringa. E eu acho que essa cena, ela é muito emblemática, porque ela dita muito a dinâmica entre o que é o Batman e o que é o Coringa, né? É como se fosse um jogo, é como se fosse uma esgrima. E eu fico pensando assim, cara, vocês não podem ver nada, como é que você vai transpassar a emoção naquela cena? Pois é. Pelo né? que você ouve, né? Game, né? Game a gente faz assim, a gente não tem acesso à imagem. Porque você também... Tem alguns que até tem alguns pedacinhos, mas a maioria não tem muito, não. Foi o Arkham, né? Que você dublou o jogo do Arkham, tudo isso né? aí sem imagem também, não sabe fazer a menor ideia. São vários arquivos, né? Mais de 1000. Nossa. São vários comandos, né? Que você tem que fazer vários, né? Tem uns que tem que ser exatamente do mesmo tamanho. Tem outros que você pode ficar um pouquinho mais livre. Porque eu acho que o desenho ainda não tá pronto, não sei porque. Porque imagina, tem que ser exatamente porque já tá pronto, né? O que pode ficar meio um pouquinho menor, um pouquinho maior. É meio isso. Agora, inspirar e expirar. Você não sabe se tá inspirando ou expirando. Você não tá vendo? O som é o mesmo. Então você vai... Né? O cara correndo. Esses sons assim que você faz e reproduz. É papagaio. Entendeu? Uma coisa muito técnica. Não tem emoção nenhuma. Nada, zero. Emoção em dublagem é muito difícil. A não ser que a cena seja muito, muito boa, né? Bem feita, bastante densa pra te emocionar. Me emocionei assim de ver foi a do Marley e eu, ele com o cachorro ali, aquele. Isso aí. Aquilo ali é um texto que emociona qualquer um, né? Meu Deus do céu, Então tem que ser uma coisa assim pra você se emocionar. Agora, fora isso, é muito difícil. Eu comecei a dublar esse primeiro filme foi em 2004, rapaz. Já fazer 20 anos. O último game acho que foi em 2012, 2014, eu não lembro. Vai fazer 10 anos, já fez 10 anos. É uma coisa muito remota, né? Mas pro fã, né, não? O cara que é fã tá sempre lembrando. E eu, por causa desse processo aí, eu não tive muito apego, né? Porque é um personagem tão que você nunca imagina que vai fazer. Quando você faz, você não tem ele pra fazer. É uma sacanagem, né? Eu fiz um evento mundial aqui desse Batman, né, que eu dublei. Que eu até não tava fazendo muita força pra fazer, não. Mas falei, tanto Batman que fez aí, não vou fazer a menor falta, né? Mas era exatamente sobre esse, do Christian Bale. Foi dublado no mundo inteiro. Aí os jornalistas da Warner, né? O pessoal lá que montou, perguntaram: o que você sentiu quando você dublou o Batman? Eu falei: frustração. Ficaram com os olhos regalados, porque eu não tive o personagem pra ver. Falei exatamente isso. Nunca imaginei fazer um Batman, um personagem universal, né? Você pode dizer assim, né? Todo mundo conhece o Batman. Aí quando você vai fazer a porra, cadê o personagem? Não tem. Você ouve. Você volta 100 anos no tempo, 50 no rádio só. Você volta à era do rádio, pô. Aí é sacanagem, né? Um profissional, né? Falei, vocês não fazem isso com os americanos, vocês fazem isso com os latinos, com os brasileiros. Foda-se. Sacanagem. Né? Rapaz. Vai perguntar, eu respondo. Cara, eu gosto muito dessa cena do interrogatório também. Acho que a melhor cena do Batman hoje no cinema, até hoje, é a melhor cena, porque tu para pra pensar que é um filme de ação, um filme ali frenético o tempo todo, e uma das melhores cenas é uma cena de um diálogo ali, onde você consegue entender a complexidade desses dois personagens. Então eu gosto muito dessa cena. Mas convenceu, pelo menos? Eu acreditei muito, cara. E foi um filme que, né, eu vi muitas das vezes dublado e tem essa memória, essa nostalgia de ver o filme dublado de novo. Quando a gente, né, depois que a gente vai aperfeiçoando, vai vendo os filmes legendados, que eu hoje vejo mais filmes legendados que dublado, mas tem filmes que pra mim eu preciso de ver dublado, porque já tá marcado pra mim com aquelas vozes, e essa trilogia do Batman é pra mim uma das maiores partes da minha infância, foi vendo essa trilogia. Eu queria perguntar qual que era a sua relação com o Batman antes de dublar ele. Você viu os filmes antigos, a animação, como era? Via animação. Dirigi a série, umas 2 temporadas da animação com o Márcio Seixas. Dirigi uns episódios lá, 2 temporadas, eu acho. E sabia, né, o Newton Valério, que fez o Batman, né, depois o Marco Antônio. Não sei se na sequência foi logo eu. O Marco Antônio fez 2, né? Eu costumo falar brincando que o Batman, ele é o herói mais rodado da DC, porque todo mundo fez o Batman. É impressionante. A rotatividade, porque Michael Keaton... Esse Batman do Adam West era aqui em São Paulo que era dublado, que foi no início da dublagem, né? Clássico. Adoro. Se não fosse por
você já ter trabalhado fazendo a voz do Christian Bale. Qual outro personagem da trilogia que você gostaria de Não sei, eu não fazer vi, o teste rapaz. ou dublar? Não. Não, mas depois Eu do não tenho, produto. eu não tenho essa coisa de ficar querendo fazer personagem, né? Não tenho essa procura de personagem. A gente faz tanta coisa que o que vier a gente faz, né? Mas eu queria ter visto filme, né, fazendo como normalmente como tem que ser, né? Eu não tive esse acesso, então pra mim é uma coisa que eu já vi algumas cenas quando passa na TV aberta, assim, às vezes passa, eu fico vendo, aí tem alguma coisa que me incomoda, uma coisa que eu vejo, pô, tivesse visto isso, faria de outra forma. Você tem esse senso de, pô, isso aqui eu faria Sei. diferente e tal. Por isso que eu não gosto de ver, eu sou muito crítico, né? Então quando eu não tenho... É aquela coisa, é um filme método Braille na dublagem, no escuro. A dublagem, ela deve ocorrer meio que quase como um ritmo industrial, né? Tipo, entrou no estúdio, vai, faz. Quanto tempo mais ou menos você leva pra dublar um filme? O do Batman, por exemplo? Hoje em dia, acho que na época foram 4 horas, eu acho. 4 horas Rápido. e meia. É rápido. É porque a gente faz o filme inteiro sozinho, né? Antigamente eu demorava, eram 2 canais, você tinha que fazer o filme em uma semana. Você tinha várias escalas, porque tinha que ser com outros juntos, né? Então era um esquema todo feito, né? Tipo o que fazem hoje para teatro musical, o esquema de ensaio, a gente fazia para dublar. Sim. Não é quem eu sou por dentro, e sim o que eu faço que me define. Bruce. Enquanto que o Begins ele foi uma ótima apresentação, uma reintrodução do personagem, uma reapresentação, porque né, o filme do George Clooney pôs tudo a perder, mas aí veio o Christian Bale e como Batman e veio o Christopher Nolan, veio o Begins, foi muito bom, e aí, caralho, puta que pariu, The Dark Knight, que coisa maravilhosa. E eu lembro Ninguém esperava. Ninguém esperava. E detalhe, antes de sair o filme eu falei assim, puta que pariu, vai me botar o cara da comédia romântica pra ser a porra do Coringa, vai cagar a porra do filme. Eu nunca fiquei tão feliz de ter ficado errado, te juro. Nunca fiquei tão feliz de ter ficado errado. Essa escolha do Heath Ledger foi um baita acerto. E lembrando que tivemos polêmica também, né? Porque a senhora Holmes, né, não volta como Rachel. Aí eles jogam pela Maggie Gyllenhaal, que é irmã do Jake Gyllenhaal, né? Que pra mim, eu olho e eu nem lembro que a Katie Holmes era a Rachel. É porque a Maggie é muito boa atriz, cara. Ela é uma ótima atriz. Demais. A cena que o Coringa pega ela e fica com aquele negócio de contando como foi a origem dele e tu vê a expressão que ela não tem medo, ela sabe que ele é um lunático, mas ela ela é muito boa fazendo Rachel. Pra mim, a melhor cena de toda a trilogia não é o interrogatório dele com o Coringa, é a cena depois. Pra mim, quando o Batman fala que vai atrás da Rachel, e aí o Gordon vai atrás do Dente. Do Harvey, né? E aí quando chega, na verdade, vê que o Coringa troca as informações, e quando ele olha e vê que ele tá com o Harvey, tu vê a cara dele de pesar. Tu vê, tipo, Coringa é um desgraçado. Tipo de merda, sabe? Ele já sabe o que vai acontecer. Isso. Ele sabe que ele tem que salvar o Harvey, mas que ele não queria salvar o Harvey. Ele queria que aquela pessoa fosse a Rachel. O próprio Harvey fala, por que você tá aqui? Você era pra estar lá e tal. E também, depois dessa cena, a outra cena pra mim favorita é quando o Harvey Dent tá já deformado com a arma na cabeça do Coringa. É quando ele cede, ele fala assim, se eu jogar pro outro cara, você tá vivo, coroa, você morre. Aí o Heath dá aquela lambidinha assim na boca. Esse é o caminho. É isso, sabe? Porque o grande lance do filme é essa, de novo, né? É mais uma questão ideológica, né? A ideologia do Coringa é a diferença entre a sanidade e a loucura está em um dia ruim. Esse filme, ele adapta Piada Mortal por toda essa questão. O Gordon desse filme é o Harvey Dent. Cara, eu revi um certo tempo eu revi esse Cavaleiro das Trevas e a gente sempre fala muito do Heath Ledger, do personagem do Coringa, de como ele é um personagem que dá um sopro de vida pra esse filme, como você quer o tempo todo tá vendo ele, mas, cara, nessa segunda vez vendo esse filme, eu fiquei muito mais impressionado com o desenvolvimento de personagem do Harvey, cara, porque é um personagem que você tinha a esperança total dele no início do filme, o Batman fala disso, né, pô, cara, eu não vou aguentar isso aqui pro resto da minha vida, ficar batendo nos caras aqui, tem que
chegar alguém pra resolver de verdade. E aí ele, cara, acaba sendo o cara que era justiça, ele acaba sendo acreditando no acaso, né? Joga uma moeda pra cima e resolvendo na sorte. Cara, isso é um personagem interessantíssimo. Que, cara, mais uma vez, poderia ser o personagem que carregaria o filme do Batman no terceiro. Seria um Batman com o Revenant, se ele não tivesse morrido, né? Mas, né, a gente não sabe. Igual eu falei, não tem como prever essas coisas, né, cara? É como o próprio Harvey fala, né? Ou você morre herói, ou você vive bastante pra virar o vilão. Caralho, isso é foda, porque ele era o Cavaleiro Branco de Gotham. Ele era a esperança pra uma cidade corrupta. E o cara conseguiu, sei lá, botar metade do vagabundo na cadeia sem precisar usar uma máscara e uma capa. E sem precisar ficar dando porrada em vagabundo em beco. E o Batman vê isso e reconhece nele o cara, a saída pra essa vida. E ele fala, não, esse aqui é o cara, eu vou deixar de ser o Batman, vou ficar com a Rachel e vou morar na minha casinha de sapê. E não é isso que acontece. E ele entende também, o Batman, né, que é um viés que ele nunca talvez pensou em fazer. Todo o trabalho dele é enxugar gelo, mas o trabalho do Harvey pode realmente trazer uma mudança significativa para a cidade que ele quer proteger. E existe sempre essa piada, né, do Batman, o Batman se veste de você que quer bater nos bandidos, mas ele poderia usar todo o dinheiro dele e investir em educação, investir em saúde. No Flash tem essa piada. Né? Ou seja, tem Flash tem essa piada, que aí você, consequentemente, você vai deixar a cidade com mais igualdade, né? Menos corrupção. Mas não, porque a gente sabe que a personagem, né, Batman, também é para poder... É uma terapia para o Batman, né? Tem toda uma questão aí, se você pode pesquisar, tem vários e vários conteúdos de psicólogos analisando, tem livros só de psicologia do Batman, e vão falar de como lidar com trauma, que é o jeito dele se punir por não ter morrido com os pais, então o jeito dele colocar a vida dele o tempo inteiro a prova como culpa por não ter falecido. Então é muita coisa assim, e como o Marcos falou, cara, o personagem do Raven, eu ouso dizer que é o principal do filme. O filme inteiro gira em torno do Harvey Dent, das ações que ele tem, de como ele é o MacGuffin, né, do filme, ou seja, a disputa está por ele. O Coringa tentando trazer o Harvey pro lado dele e o Batman tentando trazer o Harvey pro lado dele, né? Por isso que é duas caras. Sim, literalmente. A face Coringa, que é a face destruída, louca, e a face do Harvey, que é a de Salvador. Né? Sim, o menos protagonista é o Batman, né? Eu acho que o Coringa, ele tem uma representação muito boa que chama atenção, e aí o Harvey, ele é o que move o filme, né? A gente tá ali acompanhando a história dele. Eu diria assim, que até o protagonista, apesar da gente ter essa visão clássica de que o herói é o protagonista, se você parar pra olhar assim, eu acho que o protagonismo tá bem dividido ali no Harvey e no Coringa, né? Porque os caras estão ali, porra, né? Eles têm um desenvolvimento como personagem. Isso, é uma coisa que o Batman, assim, se for tu parar pra pensar, é o mesmo... Ele só tá ali. Ele passou por alguns momentos ali de trauma e tal, mas ele é o mesmo personagem que começou o filme, entendeu? Ele tá ali do mesmo jeito. Agora, esses outros personagens, não, pô, eles têm ali toda uma trama por trás, que é, sabe, muito complexa e tal. E aí você acaba dando mais atenção pro Coringa, porque é uma puta atuação, porque é um personagem difícil de se fazer. Eu acho que o que mais pega no Coringa, na verdade, cara, é a surpresa da escalação do ator, do Heath Ledger. Assim, eu soube até na época que ele se isolou pra pensar psicologicamente como é que ele ia fazer esse personagem. Ele ficou tipo num quarto de sei lá, hotel. Eu vi até dizer que uma das irmãs Olsen, ele tava num apartamento de uma das irmãs Olsen, me corrijam aqui se eu estiver errado, quem estiver ouvindo, né, bota nos comentários. E ele ficou um mês ali, cara, pensando o personagem e os trejeitos, sabe? O jeitinho de lamber, né? Passar a língua nos lábios. É maneiro, cara. Puta que pai. Falaram que ele... Pô, o Jack Nicholson... Cara, olha só onde é que vai, né? Eu vi dizer que o Jack Nicholson falou... Filho, não faz esse personagem que tu vai surtar com essa porra. Já até falaram de padre demonologista, dizendo que ele tá possuído. Aí começam a falar um monte de merda em cima de merda. E a construção do personagem dele foi tão boa assim, que a gente poderia fazer um podcast só sobre isso, Coringa, mas que era o próprio Heath Ledger que fazia a maquiagem dele, né? Criou e era ele que fazia pra ficar daquele jeito meio de guerra, né? Meio tribal. Isso, e tu vê que tem falha, que conforme ele vai suando, vai saindo, porque era aquilo. E aquela cena do interrogatório que ele sequestra um cara e tá fazendo tipo um terrorismo ali, e o Nolan falou que foi o próprio Heath Ledger que gravou aquela cena. Ele pegou a câmera e fez
tudo ali, a interpretação, deu o start e falou, vai. Então, assim... A voz dele, cara, a voz dele, no original, ele fala, look at me! Aí tu fica assim, caralho, maluco, o maluco tá com capeta aí, cara. E a cena de introdução, a primeira aparição do Coringa também, pô, muito sensacional. bem feita, cara. Câmera deslizando ali numa panorâmica em Gotham. Cara, é muito bem filmada aquela ali. Muito bem filmada. É sensacional, cara. E tem aquela ideiazinha, né, de um capanga mata o outro, aí, então agora você tem que me matar. Não, porque eu tenho que matar o motorista. E que motorista? Aí chega o cara dando ré, bem plano do Coringa. Cara, a cena que ele tá fugindo da prisão, igual um cachorro louco, com o rosto assim pro lado de fora da viatura. Muito foda, cara. Ele fala isso. Ele fala, naquela cena que ele tá com o Harvey, que o Harvey tá puto, né? Falou assim, seus homens, seu plano. Aí ele virou e falou assim, eu tenho cara de quem planeja alguma coisa, eu só faço as coisas. Eu sou que nem um cachorro que corre atrás. Eu não sei o que eu vou fazer quando eu pegar o carro, quando eu chegar no carro. E isso. É um agente do caos, ele fala. É um agente do caos. Não, e assim, o filme, o Cavaleiro das Trevas, ele é tão bem filmado, ele é tão bem pensado de roteiro, de posição da câmera. Por exemplo, a cena da explosão do hospital, que já foi dito, né? Você vai encontrar isso, que o botão falhou, Provisor, e olha pra trás, e aquilo ali é a interpretação dele, porque o botão falhou e tal. E você vê, você fala, cara, não, isso foi combinado. Aliás, não é a única cena que ele improvisa. A cena em que o James Gordon, ele vira comissário, a cena que ele tá batendo palma, aquilo ali não tava previsto, não. Ele começou a bater palma ali do nada. Porra, isso aí, é foda. O Rafael também citou a cena de quando ele chega na festa lá do Bruce Wayne, e aí ele fala, senhoras e senhores, somos a diversão da noite. E aí a Rachel veio ele a primeira vez. Muita gente fala que foi a primeira vez que a atriz viu ele com a maquiagem. Então, por isso até que a encenação dela ficou mais real, talvez. O que eu acho muito interessante nesse filme do Batman, toda a história do Batman, que é o quê? O Batman, ele é o Batman, pô. O Bruce Wayne é um disfarce, é o verdadeiro disfarce do Batman. A cena do hotel? A cena do hotel, pô. Que é muito... É o Batman aquilo, ele paga de babaca, ele não é babaca. Que é uma coisa que a gente não tem no filme do Matt Reeves, que ele o tempo todo é o Batman, ele é o tempo todo depressão, ele não quer saber de ser Bruce Wayne, que eu não acho ruim. Eu gosto, não vejo problema nisso, mas é muito interessante. Mas eu acho que muda, hein? Eu acho que muda, hein? Tem um peso maior, eu concordo. E ainda mais você ter o Christian Bale, cara, que é um puta ator fazendo isso, você consegue enxergar ele tanto como o Batman quanto o Bruce Wayne. Mas tu falou aí, e do filme Matt Reeves, eu acho que como eles estão no 2 e tal, se não me engano, tá começando a criar a imagem do Bruce Wayne. Até o Alfred, né? Andy Serkis fala quando ele vai lá naquela boate, né? A primeira vez ele vai com o Batman, a segunda ele vai com o Bruce Wayne. Aí ele fala, porque a máscara de Bruce Wayne consegue entrar em lugares onde a máscara do Batman não consegue. Perfeito. Então, ali é aquele diálogo que ele começa a entender quando ele precisa ser Bruce Wayne e quando ele precisa ser Batman. E aí a gente falou da cena do hotel, né? Que no filme que ele compra o hotel para poder nadar na piscina, aquela ali é taxar de babaca. Eu gosto também, por exemplo, quando o Batman vs Superman, no Liga da Justiça, quando, você quitou como é que você conseguiu reaver a minha casa? E no Superman falando, aí o Batman fala, não, eu comprei o banco. No Cavaleiro das Trevas ainda tem uma cena que tem a ver com dinheiro, tipo assim, que é usar o Bruce Wayne para chegar em lugares onde o Batman não pode chegar. Tem aquele cara que é um contador da máfia que ele tá extraditado na Coreia, se não me engano, Hong Kong, Coreia do Sul, alguma coisa assim, China, que não tem extradição, não ia mandar ele de volta. Eu acho que é o Lau. Aí ele pega como Bruce Wayne, contrata todo o balé para fazer uma viagem de cruzeiro, para ele poder ter a desculpa de estar fora da cidade, de estar em águas internacionais, e poder fazer o plano. Cara, e como é foda como isso acontece, que a Rachel e o Harvey estão indo ver o balé. Aí chega lá, cancelado. E aí só e ela sabe que ele fez, só que na cabeça dela, ele não fez porque ele tinha uma missão a cumprir. Ele fez para poder sacanear ela com o encontro dela. Com o encontro dela, caralho. É muito bom, cara, como isso acontece. E essa parte que o Batman vai pra Hong Kong também, né? Que aí a gente já é iniciado naquele celularzinho lá que consegue fazer a captação do local, que é importante pro final do filme, pro Batman descobrir onde o Coringa tá. Então, tudo no filme, cara, roteirozinho bem escrito, sabe? Eu que sou um cara que meto ripa mesmo no Christopher Nolan, eu falo que eu acho que alguns filmes do Christopher Nolan de roteiro é doído. É bem marrom. Mas Tenet, Porra, Tenet, Interestelar. Interestelar
é complicado. Mas esse filme aqui, cara, o roteiro é, cara, excelente, sabe? Como as coisas são construídas no início pra serem concluídas ali no final. E eu acho que o final do filme, cara, se mantém no mesmo nível. É um grande filme policial, né? Se você parar pra olhar, ele é um grande filme policial. Eu acho mais um filme filosófico mesmo, porque, por exemplo, de novo, no final do filme você tem a questão das barcas, né? Uma barca tá cheia de presidiário e a outra barca tá com inocentes. Um tem o poder de destruir o outro. Então, ou seja, os presidiários, a gente já tá preso mesmo, pra gente tanto faz, ou as pessoas de bem vão se tornar assassinas Isso é maravilhoso. Então, vários confrontos de ideologia humana mesmo que esse filme traz. E eu acho que o problema do The Dark Knight Rises, que é o terceiro, não é que ele seja um filme tão ruim assim. Ele não é bom, mas eu acho que o segundo é tão perfeito que evidencia todos os problemas do 3. Sim, tudo. Mas eu acho que o terceiro ele tem um bom encerramento. Porque o Alfred, ele eu acho que tem, vou te explicar por quê. Acho uma merda. O Alfred, mas assim, não é o que a gente queria, mas é o que tem. O Alfred sempre falou, pô, patrão, eu sempre queria ver você lá casado e tal, porque eu tenho uma fantasia que eu sento lá pra tomar meu cafezinho e tal, não sei o quê. E aí acontece aquilo no final, o Batman larga de mão e ele deixa todo o arsenal dele pro Robin lá, né? Tá na cara que ele é o Robin o filme inteiro. Então assim, tá vivendo a vida dele lá e em algum momento ele pode ser requisitado de novo. Mas aí vem a pior decisão do roteiro, a mais preguiçosa de todos. Qualquer decisão de roteiro. Qualquer decisão do roteiro não pode ser mais preguiçoso do que o nome do cara é Blake. Você tinha que usar o seu nome de batismo, Robin. Não, isso é cagada. Isso é cagada. Isso é cagada. Esse final é o que o Gordon diria que é o final que a gente merece, não o que a gente precisa. Pelo amor de Deus, né? Aquilo ali, assim, é você pegar e tacar merda na minha boca e eu tenho que engolir, cara. Devia ter chamado de Tim, cara. Você tinha que usar seu nome, Tim, que a gente sabe que tem um Tim Blake, pô. Sabe que tem um Dick Grayson, você podia botar qualquer nome. Chamava de Richard. Esse Robin não vai ser Batman. É o Robin do Nolan. O bagulho Nolan é isso aí, pô. O Nolan chegou Mas aí, eu acho que perdeu a oportunidade de você criar, por exemplo, uma sequência pro Asa Noturna. Que poderia vir nessa mesma batida, que poderia ser com Joseph Gordon-Levitt. Mas ele não ia querer, o Nolan não ia querer voltar. Não precisa jogar no Nolan, cara. Joga ele como produtor e bota outra pessoa pra dirigir. Você tinha como construir outras coisas a partir dali. E outra coisa, a gente comentou aqui, vocês falaram no começo, né, a respeito da trazer de novo a ideia do Hazalbu, de destruir a cidade, da Talia e tal. Eu acho que a morte do Heath Ledger impactou muito. Mas o que eu não gosto é porque parece que o filme se arrasta muito. Com aquele negócio de passa não sei quantos anos. E eu fico, às vezes, perdido nesse lance dele, do momento que ele cai pro Bane até a volta dele. Sei lá. Acho que ele, do segundo pro terceiro, acho que ele fica 8 anos recluso e isso tal. É uma merda. Eu acho uma pegada meio Frank Miller ali que eles tentam e tal. Mano. Ele tá aposentado, eu acho, caído, cara, porque ele poderia estar sendo caçado, sabe? Ele poderia estar atuando e sendo caçado. Eu acho que seria muito mais interessante. Cara, o final perfeito é o do segundo filme. O final do segundo filme é perfeito. Todo mundo sabe ali, todo mundo não, mas assim, a família do Gordon, o Batman, sabe que a porra do Harvey Dent é culpado, só que Gotham não sabe. Se isso for a público, isso vai destruir Gotham, porque Gotham tava vendo naquele cara a esperança. Ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vocês me põem como culpado, vocês vêm atrás de mim e deixa a figura dele imaculada, deixa a figura dele... Porra, foi um final perfeito, cara. Caralho, que final foda. Não, e com o discurso do Gordon, pô, que deixa tudo melhor ainda, sabe? A trilha sonora dessa trilogia é uma sacanagem, cara. O Hans Zimmer fez a melhor composição. O Hans Zimmer é foda, né? Ele tem Interestelar, que é uma excelente trilha sonora, mas desse Cavaleiro das Trevas, cara, já era bom lá no Batman Begins, e aqui nesse ele traz o do Coringa, cara. A trilha sonora do Coringa é incrível também. Então, é um filme que é muito afinadinho, sabe? A gente falou de personagem, né? E o Alfred do Michael Caine, assim, também é outro nível, assim, de atuação, de entrega. Até o lance dele receber a carta, ler a carta e não entregar. Fica achando realmente que ela queria ficar contigo, sabe? Coitado do Bruce, cara. Essa alegria. Caralho, tem uma pena do Bruce. Alfred, ela ia largar tudo pra ficar comigo. Eu falo assim, pô, eu conto ou vocês contam? E não sei se vocês lembram, cara, se vocês frequentavam a internet nessa época, quando falaram que ia ter o Batman 3, que tinham umas fanarts do Philip Seymour Hoffman como um pinguim, como se fosse um vilão do terceiro filme. E todo mundo achou que ia ser. E trouxeram o Bane, que... Eu acho que o Bane não é tão cagado. Eu acho que a função do Bane no filme é que eu não gosto.
gosto. Eu acho que ele ser só uma marionete da Talia. Aquele plot twist é uma merda também, de quem pulou o poço não foi o Bane, foi ela. Foi a criança. O final do segundo é a melhor coisa que tem, é o grande ápice. O Batman é o herói que Gotham merece, mas não que a cidade precisa agora. E que final, é isso, sabe? Eu acho que esse é o final definitivo pro Batman, tinha que ter parado ali. Eu gosto da Anne Hathaway. Ela é uma ótima atriz. Eu acho que ela faz o que ela pode com o que deram pra ela. Eu acho que personagens femininas, tirando a Rachel no segundo filme, eu acho que personagens femininas não são bem escritas nos filmes do Nolan. Eu tenho essa impressão. Cara, mas eu gosto. Eu vou apontar o que eu gosto. Eu gosto por exemplo, a cena que ela faz alguma coisa, aí no final ela sai gritando porque tá tendo uma batida policial, aí ela começa a chorar e os policiais passam. O Globo tá perdendo. A Globo tá perdendo. Aí depois ela disfarça, assim, sai andando. Eu gosto do lance mais gata que ela faz, né? De andar, assim. Ladra. Ela é uma ladra. De gatuna. O negocinho do óculos ser a orelha. É bem, cara, é do Nolan, porque assim, não me como é botar uma mulher vestida de gato nesse filme. Então, ser o Gadget. Eu gosto, por exemplo, da luta do telhado, que depois ela sai e ele fala, então essa é a sensação. Eu gosto dessa piadinha. Isso é muito bom. É uma piadinha melhor do que realmente alguma coisa tá sangrando aqui. Eu gosto, sabe, dessa sutileza, entendeu? Acho que o Batman vacila muito nesse filme, porque confia muito nela. Muitas vezes, assim. Porque tá 8 anos fora, então... Eu entendo. Não é só isso. O Batman nos HQs, ele confia na mulher gato. Ele casa, ele tem relacionamento. Então, assim, é difícil. Então, assim, é tipo aquele cara, amigo teu, que todo mundo tem. Que o cara é malandro, o cara é esperto, o cara não sei o quê. Cara, quando o cara namora, o cara fica um trouxa. Ele fica tão encantado pela mulher que ele... 8 anos parado, hein? É o poder da tá foda. Isso aí é complicado. Mas, cara, a gente falando aqui de final do filme, eu acho uma merda também o final do Batman carregando a bomba. Eu acho isso um final nem um pouco Batman. Muito heroísmo. Eu gostei. Eu vou mentir pra você não, isso eu gostei. Isso eu gostei. Não tem corpo, entendeu? Não tem corpo. Porque aí no final, que até o Lucius Fox fala, não, mas quem foi que atualizou o programa aqui de não sei o que? Não, foi o Bruce Wayne. E na moral, não precisava de mostrar, mano. Porque, tipo, o filme ele já vai te preparando assim pra saber que o Batman tá ali. Entendeu? Tipo, o sinal consertado, o negócio ter sido atualizado depois da morte dele. Então, tipo, acho que não tinha necessidade de mostrar, tá ligado? Mas... Mais ou menos. Mostrou, né? E é ok, tudo bem. Mas eu acho que sem sal também, nesse terceiro filme, é a morte do Bane. O jeito que ele foi. Cara, achei muito anticlimático, cara. Porra, bota o Bane como, o capeta, o satanás, o mal encarnado. E o cara morre de um jeito, sabe, babaca, assim, sabe? Eu achei que poderia ter um crescendo até a morte dele, uma luta do Batman com ele. Ou ainda que entrasse a mulher gata, que foi a mulher gata que matou ele, né? O cara morre com um tiro e foda-se. Caiu ali no canto e, vambora, sabe? A morte da Talia também, porra. Pior, hein? Caralho, gente. Ela faz uma cara assim, porra, cara, morre. Aquilo ali, cara, eu acho que o Nolan nem tava no dia da gravação. Ai, cara, foi estagiário. Traz, tá bom, tá perfeito. Daí, eu acho que quando ele viu já tava no ar, sabe? Tem que entregar essa merda. Tem que entregar. Ou então, eu acho que ele não conferiu o último take. Quando viu, tipo, só esse take ficou com áudio bom, vai essa porcaria mesmo. Essa merda. Assim, e que frustra é porque, cara, a Cotillard, ela tem capacidade de fazer coisa melhor do que aquilo, né? Pô, ganhou o Oscar já, ela. Então, foda. Esse terceiro filme, ele deve muito. Mas tem essa questão que o Rafael falou, realmente, que o segundo filme ser muito bom e você tem uma expectativa muito grande em cima desse terceiro filme. Mas, mesmo assim, cara, eu não consigo gostar desse filme. Eu acho que é uns planos assim, explodir estádio, entrar na bolsa de valores, pelo amor de Deus. Mas olha só. Olha só, você vai dizer a mesma coisa que eu. Todo mundo se arrepiou. Não teve um ser humano vivo quando viu o primeiro trailer de Batman Rises. E, primeiro, a corrida do touchdown, que o estádio vai... Essa cena é maneira pra caralho. Não vai. E quando vê aquela máscara quebrada no chão lá com o Bane jogando. Aquilo ali vendeu o filme. Sim. Aquilo ali foi, já tô comprado, não preciso de mais nada pra você. Bane quebrando a espinha do Batman. A música no fundo do coral, né? Aquele rage, raja.
Putz, muito foda. Esse trailer me arrepiou mesmo quando eu vi essa merda. E, cara, e é tão impressionante que, tipo, na época, né, eu não tinha acesso à internet como tem hoje e tal. Eu lembro de ter visto esse trailer na televisão, cara, de uma matéria que passou no jornal, e que no outro dia ia ter uma entrevista com o Christian Bale no Domingo Legal, cara. Eu lembro disso, que eu fiquei no domingo esperando pra poder ver isso, cara. Então, e fiquei arrepiadíssimo. Falei, pô, cara, tem que ver esse filme aí do Batman, porque, né, eu era novo, cara, mas desde moleque, eu sempre fui um maluco que sempre pirou muito em filme de super-heróis, essas coisas. Cresci com os filmes do Tobey Maguire, do Homem-Aranha, tanto que era meu favorito aí, eu amo. E esses filmes do Batman, cara, foram fundamentais aí também, eu gosto demais desses filmes. São filmes pensados, cara, porque hoje você tem um calendário de filmes que é muito curto, né, pô? Hoje você tem o quê? Sim. Um ano você tem 5 filmes, 6 filmes. E nesses aqui, pô, um sai lá em 2000, outro, a sequência vai sair 4 anos depois, cara. Só em 2012. Então, pô, é uma coisa assim, os caras tinham mais trabalho, menos encheção de saco. O Nolan deu uma entrevista recentemente, inclusive, falando que se esse filme do Batman fosse feito hoje em dia, ele não seria como foi, cara. Porque o produtor ia meter a mão no filme, entendeu? Ele falou isso, cara. Hoje em dia os produtores iam meter a mão no Dark Knight e não ia ser o que eu queria. Porra, a Warner tá uma bagunça, né? Vamos ver agora como é que começa essa era do James Gunn e Peter Safran, se as coisas realmente mudam. Mas assim, uma bagunça, né, cara? Tipo, né, produtor não, faz isso, faz aquilo, não tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então eu acabo percebendo que é como o Rafael Teodoro uma vez falou. Quem gosta de filme é diretor. Diretor é que gosta de filme. O produtor, ele gosta de dinheiro. O estúdio gosta de dinheiro. Vai falar, ó, faz isso, faz aquilo. Mas isso aqui não faz coesão com o que eu quero. Foda-se, faz. Então, hoje em dia, infelizmente, é assim. Sim, e se você para pra ver filmes tipo filmes dos anos 2000, de super-heróis, onde não era um hype tão grande, filmes que na época não foram apreciados pelo público, hoje em dia, se você rever esses filmes, cara, e compara com os filmes que são lançados hoje, meu irmão. A gente falou né, então, essa série do Revisitando do Mesa pra 4, que estão fazendo, eu fui ver o do Punisher, e pô, o filme do Punisher dá um pau em muito filme que saiu esse ano, que saiu no ano passado, cara. É impressionante, sabe? Um filme que, assim, não é bom, assim, no contexto geral, mas, cara, tu vai comparar com o Thor Love and Thunder, meu irmão. Tu vai comparar com um Black Adam. Porra, é muito melhor, cara. Tá me tirando. Então, hoje em dia, o Nolan, cara, foi cirúrgico, né? Falou, hoje em dia, o Cavaleiro das Trevas hoje seria, cara. E é impressionante, porque realmente a galera hoje só quer saber do dinheiro e não, né, da qualidade do filme que vai chegar na tela. A galera hoje em dia vai pro cinema pra ver cena pós-crédito e não os filmes em si. Não é quem eu sou por dentro, e sim o que eu faço que me define. Bruce. Agora, Ettore, só pra encerrar. Qual o recado que você dá pra galera que tem uma certa resistência com a dublagem brasileira por preferir o som original e acha que a dublagem é algo que passável, descartável? Qual o recado que você daria pra essa galera que é mais aversa à dublagem? Estudem, pesquisem, né? Todo país do mundo, se só dublasse, ouvisse filme original, só se falava inglês no mundo inteiro, né? Você vai na Europa, tem filme tem que ser dublado na língua de cada país. Tem sessões extras para filme legendado, né? Ou vai ver em casa. É isso, é falta de cultura, né? É preservar a sua cultura, né? E respeitar as pessoas que não têm, né, a acessibilidade a ver, inclusive, né? A ouvir, né? É isso, de pessoas que também não povo mesmo, em modo geral, né, que não entende inglês. E para manter a língua mesmo, é preservar a cultura. Esse povo é meio ignorante, né, o que eu posso fazer? É uma coisa meio narcisista, né, meio egoísta, né, de querer provar que sabe inglês. Tudo bem, não tem o menor problema. Não é só você, o mundo inteiro sabe inglês. Só não sabe quem não estuda, né? Se você sabe inglês, você estudou. Agora, pesquisa melhor, né? Preserve a sua língua, né? Porque daqui a pouco todo mundo tem que falar inglês. Essa hegemonia já acabou há muito tempo. Isso é uma coisa muito, né, do século passado. Isso. E o recado que você dá para quem é interessado em dublagem, que tem essa vontade de conhecer mais desse ofício? Qual é o recado que você dá? Qual é a dica que você dá para quem está querendo entrar nesse mercado? Tem que ser profissional, né? Tem que se profissionalizar primeiro e depois fazer uma pesquisa também nesse sentido de ver com quem você vai aprender, pesquisar a carreira de quem você vai aprender. Porque tem gente que ensina aí que não aprendeu a dublar.
né? Isso aí depois as pessoas ficam meio que achando que tem panelinhas. Até tem, mas se você tiver conteúdo, você entra em qualquer panelinha, né? Também tem isso. E pesquisar, né? Ver o que esse cara fez, né? Eu, por exemplo, eu dou aula, eu comecei dublando, comecei a dirigir depois de 8 anos, já achava que ainda estava muito cedo para eu dirigir. Hoje em dia o cara começa ano passado, desse ano já está dirigindo, né? A pessoa não tem muita noção de estágios, né? Você tem que, amadurece primeiro, né? Perfeito. Entende o que você está fazendo primeiro. Velho. Dirigir é um passo... Não, você tem que subir uma escadinha para dirigir, não é um degrau só, não é isso? Então eu comecei a dirigir, depois eu comecei a... Como eu venho do teatro musical, eu cantei meus personagens, comecei a dirigir música também. Comecei lá atrás em Garfield and Friends, no analógico, a fazer música. Eu lembro disso. Aquela coisa linda, né, direção musical. Lembro. Era o que a gente tinha para fazer, né? Então é isso só agrega a sua experiência, né? E somos autodidatas, é isso que eu falo, tem que ser uma função regulada, né, com normativas, né? Por exemplo, eu acho que para ensinar, para dar aula, a pessoa é como uma pessoa que trabalha, um juiz, depois ele vai dar aula, ou então ele começa dando aula, mas ele estuda para dar aula, tem que se formar, né, ter uma licenciatura para dar aula. A dublagem não tem isso, então para você dar aula, você tem que percorrer uma carreira inteira, né? Mas tem gente que começa a dar aula com 10 anos de dublagem. Pô, você não aprendeu a dublar ainda. Com 10 anos você não aprendeu a dublar ainda. Sabe ainda valorizar uma boa dublagem. Sim, é valorizar, né? Valorizar e respeitar o público que você faz, né? É isso, pesquisem. Galera, dito isso tudo, qual é a nota que vocês dão de 1 a 4 cadeiras para essa trilogia do Nolan? Eu vou dar 3 cadeiras, eu não vou dar 4 porque o terceiro filme encerrou meio capenga, mas eu vou dar 3 cadeiras, o equivalente a uma nota 8, 8,5, porque antes disso era Batman Milos. E, cara, isso quase acabou com Batman. Então, eu dou aí 3 cadeiras para essa trilogia. 3, cara. Eu acho que o último filme pesa muito para baixo nessa conta aí. Cara, 4. Ainda consegue ser 4. Eu acho que o 2 é de bom, não compensa a ruindade do 3, então não tem como a gente anular. Vou de 3, vou com o Efraim nessa. Eu acho que é uma trilogia, assim, boa no geral, no conceito geral, uma trilogia boa. É uma das melhores super-heróis que tem aí hoje. E essa maldição do terceiro filme persegue esse Guilherme também. Eu acho que é um filme que falha em alguns aspectos, principalmente na parte de encerrar nesses planos aí pirabolantes. Mas, segundo filme impecável, primeiro filme muito bom. 3 cadeiras pra trilogia do Nolan. Esse foi mais um Mesa Cash. Eu quero agradecer aqui nossos participantes, Marcos Gomes, Rafael Teodoro e o nosso Batman aqui em pessoa. Muito obrigado pela sua participação. Para você que tá ouvindo a gente, tiver uma crítica, uma sugestão, quiser que a gente fale de um filme, de alguma série, manda e-mail pra gente, mesapra04@gmail.com, 04 numeral, ou então vai lá na DM do nosso Instagram, Mesa pra 4. E uma outra coisa muito importante aqui, quando você estiver ouvindo essa gravação e as outras do Mesa pra 4, nosso Mesa Cash, não esqueçam de dar as 5 estrelinhas, porque isso ajuda a gente a ficar em evidência nas plataformas. Se você não der as 5 estrelinhas, o Batman vai chegar e vai te porrar. É isso, galera. Valeu, obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Valeu, imagina. Valeu, gente. Abraço aí. Jamais quis saber quem você era. E estava certo. Mas as pessoas não devem saber do herói que as salvou? Um herói pode ser qualquer um, mesmo um homem fazendo algo tão simples e reconfortante quanto colocar um casaco nos ombros de um menino, para que ele saiba que o mundo não acabou. Bruce Wayne?